A paz de Jesus, amados irmãos e irmãs, já passou por aquela fase em que você ora, clama, espera, e tudo que recebe é silêncio? Um silêncio que não consola, machuca, que não tranquiliza, inquieta. Você quer confiar, mas o coração está cansado de esperar respostas que nunca chegam. A alma começa a se perguntar: será que ele me esqueceu? Esse silêncio, meu irmão, minha irmã, não é vazio. Ele carrega um propósito. E no vídeo de hoje, vamos descobrir juntos por que o silêncio de Deus dói tanto e como ele pode, na verdade, estar preparando algo que vai curar sua dor mais profunda. No Salmo 62, versículo 5, diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Spurgeon dizia que Deus está tão presente no silêncio quanto no som da sua voz. Então, se você está enfrentando esse momento de silêncio, fica comigo até o final. Hoje vamos entender como transformar o aparente abandono em uma experiência de fé viva. E o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você espera por Deus. A dor do silêncio divino é uma experiência profundamente humana. Quando Deus parece distante, algo dentro de nós se quebra. É como estar em um quarto escuro, chamando por alguém que sabemos que está lá, mas não responde. Essa sensação de abandono toca em nossas feridas mais profundas. Sabe, queridos irmãos, essa dor tem raízes em nossa própria natureza. Fomos criados para comunhão, para diálogo constante com o nosso Criador. Quando esse diálogo parece interrompido, sentimos como se uma parte essencial de nós estivesse sendo negada. É como um filho que busca o olhar de aprovação do pai e encontra apenas um rosto virado para outro lado. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, clamou em angústia no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de ajudar-me e das palavras do meu gemido? Essa não é uma pergunta de descrença, mas o grito sincero de um coração que conhece a presença de Deus e agora sente sua ausência. Spurgeon, em seus próprios momentos de escuridão, escreveu: há momentos em que tudo que podemos fazer é chorar aos pés de nosso Pai Celestial, mesmo quando Ele parece ter fechado seus ouvidos às nossas súplicas. Ele entendia que essa dor não é sinal de falta de fé, mas parte da nossa caminhada de fé. E talvez o que torna esse silêncio tão doloroso é que ele desafia nossas expectativas. Crescemos ouvindo que Deus responde orações, que Ele é presente, que nunca nos deixa. E quando essas promessas parecem não se cumprir em nossa experiência imediata, a dissonância é devastadora. É como se as próprias Escrituras que deveriam nos consolar se tornassem fonte de confusão. Mas há algo importante que precisamos entender. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Assim como um pai que observa seu filho aprendendo a andar sem interferir a cada passo, Deus às vezes se cala não porque nos abandonou, mas porque está trabalhando em um nível mais profundo do que podemos perceber. Existe um propósito divino mesmo nos momentos em que Deus parece silencioso. Como um oleiro que trabalha o barro com mãos firmes e pacientes, Deus usa esses períodos para moldar nossa fé de maneiras que não seriam possíveis se sempre recebêssemos respostas imediatas. O silêncio de Deus é muitas vezes seu laboratório de crescimento espiritual. Pense nisso. Quando uma criança está aprendendo a resolver um problema matemático, o professor não fornece a resposta imediatamente. Ele espera, observa, permite que o aluno lute um pouco com o desafio. Não é crueldade, é aprendizado, é ensinamento. Da mesma forma, Deus sabe que algumas lições só podem ser aprendidas no vale do silêncio. Jó, em meio ao seu sofrimento, passou por um longo período sem ouvir explicações da parte de Deus. E foi justamente nesse silêncio que sua fé foi refinada como ouro. Quando finalmente Deus falou, Jó pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! O silêncio havia preparado Jó para uma revelação mais profunda. Spurgeon observou sabiamente: quando Deus parece mais ausente,
Ele está preparando suas maiores bênçãos. É como um jardineiro que poda a videira. Parece um ato de crueldade, mas é na verdade um gesto de amor que visa maior frutificação. O silêncio de Deus também nos ensina a valorizar a sua voz. Quando estamos constantemente imersos em barulho, perdemos a capacidade de apreciar os sons mais sutis. Da mesma forma, se sempre recebêssemos respostas imediatas de Deus, poderíamos começar a tomar sua voz como garantida. O silêncio nos ensina a valorizar cada palavra dele. E há algo mais. O silêncio de Deus nos dá uma fé mais madura. É fácil confiar quando vemos sinais e maravilhas, quando sentimos sua presença de forma tangível. Mas confiar quando tudo o que temos é a memória de suas promessas? Isso é fé em sua forma mais pura. Como disse o autor de Hebreus, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Talvez o propósito mais profundo do silêncio divino seja nos levar além de uma relação baseada em transações. Eu oro, Deus responde. Para uma relação baseada em confiança e amor. Deus não quer apenas ser nosso provedor de respostas, mas nosso tesouro mais precioso. Diante do silêncio de Deus, qual deve ser nossa resposta? O salmista nos dá uma direção clara. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Observe que o texto não diz para esperar por Deus, mas em Deus. Há uma diferença profunda aqui. Esperar em Deus significa descansar na certeza de quem Ele é, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. É como uma criança que se sente segura no colo do pai, mesmo em meio a uma tempestade. Ela não entende a meteorologia, mas conhece o pai. Da mesma forma, podemos não entender os caminhos de Deus, mas conhecemos seu coração. A espera silenciosa também nos ensina a ouvir de maneiras novas. Muitas vezes, estamos tão ocupados falando com Deus que não criamos espaço para ouvi-lo. O profeta Elias não encontrou Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas no sussurro suave e delicado. Talvez o aparente silêncio de Deus seja, na verdade, uma forma de sintonizarmos nossos ouvidos espirituais a uma frequência mais sutil. E há uma verdade observada aqui. Às vezes, é justamente no silêncio que Deus está mais ativo em nossas vidas. Como uma semente que germina debaixo da terra, invisível aos olhos, mas cheia de vida e potencial, a obra de Deus muitas vezes acontece nas profundezas, preparando algo que só veremos quando for o momento certo. Lembre-se, o silêncio de Deus nunca é abandono. Jesus, na cruz, experimentou o silêncio em sua forma mais dolorosa quando clamou: meu Deus, por que me desamparaste? E foi precisamente nesse momento de aparente abandono que a maior obra de Deus estava sendo realizada, a salvação da humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, se você está atravessando um deserto de silêncio, saiba que não está sozinho. Deus está trabalhando, mesmo quando não podemos ver ou sentir. Como disse Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um devocional. Talvez você tenha começado este vídeo com um coração pesado, questionando por que Deus parece tão distante em sua vida. Espero que agora você possa ver que esse silêncio não é rejeição, mas um convite para uma fé mais profunda. O silêncio de Deus não é ausência, é presença, trabalhando em um nível mais profundo. Como o oleiro que molda o vaso com mãos firmes e delicadas, Deus está formando algo belo em você, especialmente nos momentos em que parece distante. Deus está com você neste momento, mesmo que você não sinta sua presença. Ele nunca deixou de ouvir suas orações, nunca deixou de se importar com suas lágrimas. E no tempo certo, você verá o propósito por trás deste período de aparente silêncio. Feche os seus olhos nesse momento. Se concentre agora em abrir seu coração para o Senhor. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por estar presente, mesmo quando não sentimos tua presença. Obrigado porque teu silêncio não é abandono, mas preparação para algo maior.
Ajuda-nos a confiar em Ti quando não entendemos Teus caminhos. Ensina-nos a esperar silenciosamente, com corações confiantes, sabendo que nossa esperança vem somente de Ti. Fortalece aqueles que estão atravessando desertos espirituais neste momento. Que possamos, como o salmista, aprender a descansar em Ti mesmo quando não ouvimos Tua voz. Em nome de Jesus, que experimentou Teu silêncio na cruz para que nunca fôssemos verdadeiramente abandonados. Amém. Queridos, compartilhe nos comentários a frase: confio no silêncio de Deus. Você fazendo essa declaração pode ajudar outros irmãos que ainda não entendem sobre esse silêncio. Antes de nos despedirmos, lembre-se: o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. Ele fala até mesmo quando parece calado. E muitas vezes, esse silêncio é o solo onde a fé mais cresce. Se essa mensagem te alcançou, deixe seu like, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra e inscreva-se no canal para continuar crescendo com a gente. E se você tem sentido que a promessa está demorando demais, no próximo devocional, vamos refletir sobre uma pergunta que pode mudar tudo. Será que é o tempo que está atrasado? Ou é você que ainda não está pronto? Que a paz de Cristo esteja com você, até nos momentos de silêncio. Nos vemos no próximo devocional. Graça e paz.